Então aqui é o EP6, né, que fala sobre distribuição binomial, tá bom? Mas nessa semana, né, antes de falar da distribuição binomial que está descrita na aula 15, a aula 14 prepara, né, o caminho tratando de variáveis aleatórias e valor esperado. Tá bom? Então, dentro aqui dos exercícios, a gente pode, então, em algum momento, retomar um pouquinho para a gente falar o que é uma variável aleatória e o valor esperado dessa variável. Mas, a princípio, vamos lá. Vamos ver o que propõe aqui o EP6. E dentro do exercício, a gente vai fazendo um resumo, né, dos conceitos, destacando o que é mais importante. Tá bom? Então, o primeiro passo é esse aqui, ó. Identificar quais variáveis abaixo são discretas e quais são contínuas. Então, a primeira ideia é o que é uma variável? Né? Então, o que é uma variável? A gente está acostumado, ainda mais em matemática, a falar que a variável é o x da questão, né? Mas a variável, se tratando de pesquisa, né, e pesquisa estatística, é a característica que o pesquisador irá analisar no objeto de estudo. Como assim, Eduardo? Assim, ó. Vou pegar um indivíduo. Se eu pegar um indivíduo e dar para um matemático estudar, o matemático vai querer investigar algumas características. Né? O peso, a altura, né? Quantos fios tem na cabeça. Se você pegar um indivíduo, o mesmo indivíduo, e entregar na mão de um físico, o físico vai querer calcular outras, né? Investigar outras características. Se eu entregar aquele indivíduo para um biólogo, né? Vocês sabem o que o biólogo faz, né? Tadinho do indivíduo. Se eu entregar para um sociólogo, ele vai investigar outras coisas. E aí? Cada cientista vai investigar as mesmas características? Não. Né? Dependendo do seu interesse, uns vão investigar algumas características ou outras. Então, aquela característica que você investiga é uma variável. Por exemplo, qual é o peso de um indivíduo? O peso de um indivíduo é uma variável, pode ser qualquer valor. Né, dependendo do indivíduo. Se for o indivíduo da população, dos seres humanos, o peso, né, eu não sei o peso do indivíduo, mas está numa faixa lá de uma expectativa. Mas eu não sei, então é uma variável. Tá? Então, variável é aquilo que você vai investigar no indivíduo. E como é que nasce a variável? Nasce no olhar do pesquisador, né, na sua curiosidade, no seu objetivo, né, no que ele quer investigar naquele indivíduo. Tá claro? A ideia de variável dentro de uma pesquisa? Sim. Sim? Sim. Né? Então, quando se fala de variável aleatória, né, aleatória é aquilo que está sujeito ao acaso. Eu vou pegar o primeiro indivíduo que passar agora aqui em frente à minha casa e vou anotar a altura dele. Então, a altura daquele indivíduo, do próximo indivíduo que passar aqui, é uma variável aleatória. Aleatória porque eu não sei qual é a altura que é. Eu sei, a altura está entre meio metro e 3 metros de altura, né? Colocando assim uma faixa bem, bem ampla. Supondo que não vai ter ninguém com altura menor que meio metro, nem maior que 3 metros. 3 metros é exagero. Vou botar 2,10 aí. Então eu não sei que altura que é, mas eu espero uma resposta entre 1 metro, sei lá, né? Pode ser uma criança, entre meio metro e 2,10. Então eu tenho uma expectativa, mas eu não sei o resultado. Mas quando o indivíduo passar e eu for lá e perguntar, ou eu puder medir a altura dele, eu vou saber o resultado dele. Então essa é uma variável. Tá? Eu vou investigar então os próximos 50 indivíduos que passarem aqui, a altura deles. Então eu posso anotar as 50 observações. E depois eu quero fazer um relatório disso. Então eu posso apresentar esses registros numa tabela, né, para poder descrevê-los de forma mais resumida. Posso fazer um gráfico. Então a gente começa a trabalhar os dados. Claro, alguns tipos de variáveis merecem um tratamento específico. Outros tipos merecem outro tratamento. Então saber os tipos de variáveis é importante porque você já vai saber o tratamento estatístico mais adequado para aqueles tipos. Tá? E que tipos são esses? Então, a principal
né, assim, divisão, né, o característica das variáveis é dizer se elas são qualitativas ou quantitativas. Tá? Então, as variáveis podem ser quali, vou escrever aqui. Então, nossas variáveis podem ser qualitativas, a princípio, ou quantitativas. Não é verdade? A altura do indivíduo. Essa variável é uma qualidade ou é uma quantidade? Quantidade. É uma quantidade. Quantos indivíduos moram na sua residência? A quantidade de indivíduos. É uma quantidade. O peso do indivíduo. É uma quantidade. Se eu perguntar o sexo do indivíduo. É uma qualidade ou uma quantidade? Qualidade. Qualidade. Qual é o seu time preferido? Qual é a sua religião? Né? Qual é o seu critério com relação à atividade física? Você é ativo? Né? Você é mediano? Ou a pessoa, eu nem sei o nome, como é que fala? Quando a pessoa não faz atividade física nenhuma. Sedentário, achei sedentário, né? Sedentário, sedentário. Sedentário. É uma qualidade ou uma quantidade? Qualidade. É uma qualidade. Então, algumas variáveis são qualidades, outras variáveis são quantidades. Então, saber classificá-las assim me ajuda as qualidades, eu posso fazer um gráfico mais adequado. Posso expressá-las com gráfico de setor, né, ou de colunas. Variáveis quantitativas, tem outros gráficos mais adequados. Eu posso fazer, né, se for uma evolução no tempo, eu posso fazer um gráfico de linhas, uma tabela mais adequada, uma distribuição de probabilidade mais apropriada para uma ou outra. Então, saber classificá-las é importante, e essas são as duas grandes classificações. Cada uma delas tem suas subdivisões. As variáveis qualitativas podem ser divididas em dois grupos e as quantitativas também. Então, as qualitativas, a gente pode classificá-las em nominal, tá? Ou ordinal. E as quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Então, agora há pouco a gente falou assim de pegar um indivíduo e perguntar a altura dele. Então, a altura do indivíduo é uma variável aleatória, né? Eu não sei qual é a altura dele, mas é uma variável quali ou quanti? A altura. Quanti. A altura é uma quantidade. Será que é uma quantidade discreta ou uma quantidade contínua? Que esse é o objetivo aqui da questão 1, né? É de classificar a variável em discreta ou contínua. E aí? É contínua. Por que é contínua? Tá certo. A altura de um indivíduo é uma variável contínua. É por quê, professor? Porque vai variando? Não, o variando... Fala. Não, é porque, tipo assim, se for pensar, né? É porque, assim, o ser humano chega no momento que ele, como é que se diz? Atinge a sua altura, né? O quanto ele vai ter. Mas eu não entendi por que seria contínua. Eu também fiquei nessa dúvida, porque contínua para mim seria Por continuar, exemplo, se a gente estiver continuando. falando de uma criança, ok, ela vai crescendo, né, até atingir seu Isso. limiar, mas e... Entendi. Você está levando a palavra contínua, uma coisa assim que está crescendo sempre, né? Sim, assim, Crescendo sempre. eu entendi É, assim. Uhum. isso. Também entendi. Mas a palavra contínua aqui tem a ver com a característica da quantidade. Por exemplo, quantas pessoas moram na sua casa? É uma variável. Eu moro sozinho, então é uma pessoa. Eu moro com mais alguém, duas pessoas. Tem mais alguém, são três pessoas. Então, quantas pessoas... Eu posso fazer uma pesquisa assim, não posso ir perguntando para as pessoas quantas pessoas moram na sua casa? 5, 2. A resposta, essa variável, é quali ou é quanti? O número de Quanti. pessoas é quantidade. É uma quantidade discreta ou contínua?
Contínua? Não, é uma quantidade discreta. Ah, sim. Quantidade vai ser sempre quando relacionar a numeração, é isso? Isso, exatamente. Então, quantidades são Entendi. números, né? Entendi, São entendi. quantidade de elementos. Só que tem Aham. números que a gente pode enumerar e tem números que a gente não pode enumerar. O que é enumerar? Enumerar é contar, dizer qual é o próximo valor. Por exemplo, aqui em casa nós somos 4. Quantas pessoas moram aqui na minha casa? São 4. Se esse número aumentar, qual é a próxima resposta possível? 5, 5. E se aumentar de novo, qual a próxima resposta possível? 6. E se aumentar de novo, qual é a próxima resposta possível? Aí vai crescendo, 7. Vai 7. crescendo. Então, isso aqui é um conjunto discreto. Eu consigo, falando os elementos, aumentando de um em um e não pulo nenhum. Tá? Então, são números discretos, são números enumeráveis. Quando a gente É um aprende a número que pode contar, mudar? vai mudando de forma, né, de forma discreta, é isso. Então, a gente pode Entendi. falar sempre o próximo valor. Tá? Quantas canetas tem na minha mesa? Ah, nenhuma. Ah, ou uma, ou duas, ou 3. Isso essa variável é quantitativa discreta. Tá? Número de indivíduos numa população, quantidades de coisas são quantidades discretas. Então, ser discreto é uma contagem de alguma coisa. Tá claro? E ser contínuo? Ser contínuo o conjunto contínuo é um conjunto que não é enumerável. Por exemplo, qual é a sua altura? Ah, a minha altura vou falar a minha altura. A minha altura é 1,76. Qual é a próxima altura possível? Não tem, né? Se você olhar ao pé da letra, não tem. Ah, Eduardo, mas Entendi. depois de 1,76 é 1,77. Não, mas entre 1,76 e 1,77 não existe nenhuma altura possível? Mas até assim. Ah, existe. Eu posso ter 1,76 e um pouquinho, né? E um milésimo, né? Posso, não posso? Então, assim, o Pode. conjunto contínuo a gente não consegue enumerar. Ah, depois de... Aqui eu tenho 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conjunto discreto. No conjunto contínuo, aqui é 1. Primeiro valor, ótimo. Se eu der um salto, eu vou para o 2. Mas entre 1 e 2 tem respostas? Tem. Tem 1,5, não tem isso? Tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, assim vai. Ah, mas entre 1,1 e 1,1 tem valores? Tem. Tem 1,01, 1,02. E entre 1,01 e 1,02 tem valores? Tem. Tem 1,001, 1,002. E entre 1,001 e 1,002 tem valores? Tem. E posso continuar com essa conversa infinitamente. Eu não consigo falar qual é o próximo valor. Então, assim, dependendo do meu conjunto, em qual conjunto que eu estou pensando, se é um conjunto discreto ou contínuo, eu posso enumerar os valores, dizer qual é o próximo, ou eu não consigo enumerá-lo. Então, assim, depois do 3, qual é o valor que vem depois do 3? Num conjunto discreto, depois do 3 é o 4. 4. E num conjunto contínuo, depois do 3? Aí pode ser esses vírgula, né? É, 6, 5. é o Alguma coisa. 3,0000000 alguma coisa. Eu falo, não, antes desse tem um. Tem vários, aliás, tem infinitos. Então eu não consigo dizer qual é o próximo. Quando eu estou no conjunto discreto, eu consigo falar qual é o próximo valor. Quando eu estou no conjunto contínuo, eu não consigo falar qual é o próximo valor. Ô, professor, porque, por exemplo, a altura e o peso tem como botar vírgula também, né? Eu posso estar Exato, pesando 70, não é o caso não, tá? exato. Tá. 70, É sei isso. lá, Então, 2, isso. é isso? É isso. Então é Por claro, né? exemplo, idade. Idade seria o quê? Discreta, né?
Então, 1, 2, aí depende 3. das suas considerações. Assim, se você for olhar a, a quantidade de anos completos, claro, né, eu tenho 5 anos. Entendi. Depois eu vou fazer 6 anos. Então, aí você vai fazer uma consideração. Considerando a sua unidade, né, de medida, anos completos, a idade é um conjunto discreto. Mas se você for olhar a natureza, né, se você for olhar lá, né, ao pé da letra, a pessoa tem 10 anos, 3 meses, né, tantas Sim, semanas, sim. 2 dias, Igual a 24 gente faz com horas, criança, né? minutos, exatamente. Então, Entendi. dependendo se você for considerar a natureza, a idade é contínua e está passando. Né? A gente nunca vai poder falar a nossa idade, porque quando até eu falar a idade já passou o segundo. Né? Então, assim, então a gente fala, vamos falar ano completo. O peso é a mesma coisa. O meu peso é 70 quilos, tá, arredondando. Né? Então, pensando em quilos inteiros, eu posso tratar o peso como discreto. Mas se você for considerar a vírgula e as gramas, é contínuo. Tá bom? Uhum. Às vezes eu comparo também o número discreto e contínuo com a faixa. Não tem nada a ver, né? Só para ilustrar a ideia. Quando a gente está dirigindo e tem a faixa lá no meio da pista, não tem a faixa picotada e a faixa lisa, direta, contínua? Sim. Então, o picotado, quando tem saltos, é um conjunto discreto. Quando é o conjunto contínuo, não. Ele não tem um espaço entre um e o outro. Né? Isso me dá ideia, ilustra o conjunto, a estrutura do conjunto. Mas o que classifica mesmo é ser enumerável. Pessoas na sua casa. É um conjunto discreto ou contínuo? Discreto. Discreto. É 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, É ou porque não 20. existe, né? 1,5, 2,5, né? Não, lá em casa tem uma pessoa e meia. Né? Por mais que seja baixinho, não é uma pessoa e meia. Né? Não, por mais que seja grandão, não vai, né? Pode comer por 2, mas é uma pessoa. Ou 2, ou 3. Então, essa é a ideia. Então, a ideia de discreto e a ideia de contínuo é essa ideia, né? De poder dizer o próximo valor, e o contínuo não consigo dizer o próximo valor, e a definição formal é essa. O discreto é um conjunto de números enumeráveis, e o contínuo eu não consigo enumerar. Vamos ver aqui? Então, na prática, é só para treinar e classificar isso. Então, aqui, item A. O comprimento de um jacaré é uma variável aleatória quantitativa. Tudo aqui é quantitativo, né? Pelo que eu estou vendo. Tudo é quantitativo. A ideia vai ser, é discreto ou contínuo? É contínuo. O comprimento do jacaré é contínuo. O jacaré pode ter 2 metros e um quebradinho, não pode? Tem esse Pode. quebradinho, é porque vírgula alguma coisa é contínuo. Todo mundo viu, gente, que é contínuo? A idade de um elefante. Então, aí vai cair naquela situação, né? Depende do que a gente está falando, né? Da unidade. Perfeito, isso aí, eu gostei. Falou perfeitamente. Se eu considerar a comunidade anos completos, a idade do elefante é discreto. Se você for considerar, não, o elefante, né, né, depende do contexto também, né? Às vezes, um elefante faz diferença contar os dias, os meses? Se for. Né, relevante é você tem que registrar lá anos e meses, ou anos, meses e dias, dependendo, né? Se tem que tomar lá uma medicação, uma vacina, alguma coisa naquele tempo correto. Né? Por exemplo, dentro de uma gestação, o tempo de gestação, vamos supor, do elefante. A quantidade não é anos completos, é meses, né? Dias, então às vezes. Então, exatamente isso aí. Então, se pensar em anos completos, é discreto. Se for com mais precisão, né? Se for na natureza da variável, a idade é uma variável contínua. Não, eu estou com 30 anos, do nada 31. Não, eu tenho 30 anos, tantos meses, tantos dias, tantas horas, tantos segundos. É contínuo.
Bom. Número de filhos da tartaruga. Discreto. É uma quantidade discreta. Tá claro, gente? Para todo mundo? Sim. Bem claro. Maravilha. Extensão de uma mancha de óleo no mar. Então, quando fala de extensão, tem a ver com metros quadrados, né? Ali é a superfície, né? O óleo se derrama no mar e o óleo fica na superfície. Então, a área que ele cobriu. Discreto. Acho que é contínuo. É discreto ou é contínuo? Para mim é discreto, é uma área específica. Então, mas a questão de ser uma área específica, a questão é como você vai medir essa área. Você vai usar valores inteiros? A área sempre vai ser assim, 20 Quadrado metros, seria valores 20 metros quadrados exatos. Ou vai ser 21 metros quadrados exatos, ou 22. Ou a área pode ser quebrada. Depende, pode vai depender da contaminação. Então, mas aí vamos pensar numa forma mais geral. Então, aqui em casa, na sua casa, se for pensar em área, né? Vou fazer uma obra aqui, vou fazer uma varanda. A área da sua varanda vai ser certeza que quando você for lá comprar o piso lá, né? Você vai pedir exatamente o metro redondo, bonitinho. Normalmente, em termos de construção, são as medidas exatas. Que aí você faz as compras de acordo com os cálculos das medidas exatas. Exato. Aí você tem que comprar até mais, né? Porque quebra isso, quebra aquilo, enfim. Então, mas aí já pulou fora do certo. Aí são consequências do trabalho, que quebrou, compra mais, mas se não houver utensílio, seria a medida. Mas eu posso comprar, por exemplo, 2,5 metros de piso, se eu quiser? Ou se o cara vender? Posso falar sério? Depende de você. Do piso não, mas, assim, que você escolher. Depende do piso que você. Você tem piso de vários tamanhos. Então você pode comprar piso de 2,5 metros. Você pode comprar piso de 0,5 metro cada placa. Isso. Então, para você ver então que a área então não é algo discreto. Se faz sentido comprar meio, então ela é uma variável contínua. Diferente de número de filhos, número de filhotes da tartaruga. Jamais vai fazer sentido eu falar que pode ter meio filhote de tartaruga, ou 1,5. Então, só nesse debate... O que se refere a ser vivo será sempre discreto. E o que não for ser vivo será contínuo? Ele pode ter uma variante? Não, por exemplo, o comprimento do jacaré. O jacaré é um ser vivo. Mas o comprimento, a questão não é ser vivo ou não ser vivo. Quando eu falei é em quantitativo, não em comprimento ou extensão. Isso. A questão é assim, a estrutura da resposta. O número que é a resposta, ele vai ser sempre número inteiro, então é uma quantidade discreta. Entendeu? Só faz sentido ser número inteiro, igual número de filhotes. Se a resposta foi em números decimais, é contínuo. Se for número inteiro, é discreto. Isso, é uma maneira de interpretar. Isso aí, está correto. Então, a extensão... Isso. A extensão da mancha do óleo no mar. Pode ser inteira? Pode. Mas pode ser um número decimal? Eu posso ter lá 2,5 km, né? 2 km quadrados, 2,5 km quadrados de óleo no mar? Posso. Eu posso ter 2 km inteiro? Posso. Então, assim, faz sentido ser inteiro ou quebrado? O óleo do mar faz sentido. Então, é uma variável contínua. Né? Agora, número de filhotes, não. Só faz sentido ser inteiro a resposta. Então, é uma quantidade discreta. Peso do rinoceronte. Contínuo. De novo, né? Se você considerar quilos inteiros, tudo bem, você pode até tratar como discreto, mas se você for olhar a natureza, o rinoceronte lá tem tantos quilos, vírgula, né? Um quebradinho lá, tem algumas gramas. É uma variável contínua. Quantidade de animais em condições de maus tratos encontrados numa fazenda.
Discreto. Discreto. Pode ser 0, ou 1, ou 2, ou 3. Né? Não faz sentido você falar que encontrou 1,750 animais. Não, o que é 1,750 animais encontrados? Não. Então você encontrou só um, porque o 750 já está morto. Né? O 0,750 está morto. Então essa é a ideia de discreta e contínua. Tá claro, gente? Esse conceito? Sim. Tá? Só para mudar aqui, eu não sei se a outra vai perguntar, a qualidade pode ser nominal e ordinal, que é algo também é mais simples até de se explicar. Por exemplo, quando eu pergunto assim, vou entrevistar, vou analisar o sexo do jacaré. Qual é o sexo do jacaré? Não é uma quantidade, é uma qualidade. É uma qualidade nominal ou ordinal? É nominal. Por que é nominal? Porque são só nomes, são só características, não tem ordem intrínseca. Né? Ou é masculino ou é feminino o jacaré. Não tem uma ordem assim, não. Primeiro é sempre o masculino, ou não, primeiro é sempre o feminino. Não, é uma ordem. Tá bom? Qual é sei lá, é um jacaré jovem, é um jacaré adulto, ou um jacaré idoso? É uma qualidade, mas percebe que tem uma ordem? Quando a gente fala assim, o jacaré é jovem, depois ele é adulto, depois ele é idoso. Ou vice-versa. Primeiro eu vou vacinar os jacarés que são idosos, depois os adultos, depois os jovens. Então, apesar de ser uma qualidade, ela pode ser ordenada na ordem que você preferir. É como se tivesse uma graduação, né, professor? Isso. Ele é jovem, daqui a pouco ele é adulto, daqui a pouco ele é idoso. Isso. Não, atividade física. Aí você vai no médico, né? Tem que ter atividade física. Aí o cara pergunta lá, quantas horas de atividade física você faz por semana? Aí a gente vai falar, faço nada. Aí a gente fala assim, eu faço 2 horas de atividade física. Eu faço 10 horas por semana. O médico tem lá uma relaçãozinha, aí ele vai classificar lá, não, você é sedentário. Não, você é mediano. Não, você é ativo em atividade física. Então, ser sedentário, mediano ou ativo são qualidades. Mas elas têm uma ordem, não tem? Então, são qualidades ordinais. Tá bom? Então, tá aqui a ideia, né, da variável aleatória ser quali ou quanti. As qualidades podem ser nomes apenas, ou podem ter alguma ordem. E os números, as quantidades, podem ser discretas, quando são enumeráveis, quando são valores inteiros, ou podem ser contínuas, quando não são enumeráveis, e podem ser valores com vírgula, valores decimais. Ok? Sim. Vamos passar para o segundo? Deixa eu pegar lá o print. O segundo já é outro conceito. A segunda questão é essa. Em uma população de coelhos, 20% estão infectados por uma bactéria. Se sortearmos aleatoriamente desta população 5 coelhos, qual a probabilidade de exatamente 2 deles estarem infectados pela bactéria? Tá? Então, existe um evento aqui principal nesse enunciado. O objeto de estudo é o coelho. Né? O cara quer investigar lá a população de coelho, vai investigar o coelho em particular. E vai investigar o coelho sobre qual característica? Vai investigar se ele infectado por uma bactéria. Está infectado por uma bactéria ou não. Tá? Então, qual é o evento? O evento principal aqui estudado é se o coelho está infectado pela bactéria. Ele pode estar ou ele pode não estar infectado. Tá bom? Então, esse evento principal, está infectado ou não, gera é um evento que a gente chama de evento dicotômico. O dicotômico, esse di tem a ver com 2, tá? Com duas possibilidades, que é muito comum. Em várias áreas de pesquisa, você trabalhar com eventos que só tem 2 respostas. Então, esses eventos dicotômicos recebem um tratamento específico.
né? A gente começa a trabalhar com o modelo. Então, o clássico, jogar uma moeda. Vai sair cara ou vai sair coroa. Aí é comum você ver até nos livros didáticos ou nos livros de estatística alguns modelos pensando na moeda, né? Que tem autores, né, que até criticam. Poxa, jogar moeda é sem graça, não está contextualizado, enfim. Mas outros defendem. Não, se o indivíduo entender o que se fez, o tratamento estatístico que se faz com a moeda, depois ele só adaptar para a sua área específica. Se você soube lá analisar se saiu cara ou coroa, depois você pode ir lá na indústria e ver se aquela peça tem defeito ou não tem defeito. Você pode ir lá na área da saúde e ver se o resultado do exame deu positivo ou deu negativo. Né? Você pode ir numa espécie, uma população aí, uma espécie qualquer, e ver se o embrião é macho ou é fêmea. Então, assim, existem, né, várias situações em diversas áreas da ciência em que o evento principal se apresenta como uma característica dicotômica. Tá? Então, isso aqui é importante a gente estar claro. Então, leu o enunciado e percebeu esse evento dicotômico, já acende um alerta ali que é um tipo especial, né, de tratamento estatístico, que é o que a gente está estudando essa semana. Tá? Que matéria é essa que a gente está vendo essa semana aí? Distribuição binomial. Vou até escrever bonitinho aqui, para ficar registrado. Então, como é que você sabe que você vai fazer esse tratamento? Vai trabalhar com com essa perspectiva da distribuição de probabilidade e nessa forma, né, distribuição binomial. O que caracteriza uma distribuição binomial? Primeira coisa é o evento dicotômico. Tá claro, gente, a questão do dicotômico? Sim, sim, professor. Beleza. Só que aqui o análise não pega um coelho e analisa se ele está infectado ou não. Ele não se contenta em uma observação. O que ele faz? Nesse caso aqui, ele pega o pesquisador, pega 5. Então é o que a gente fala de evento dicotômico com repetição. Tá? Então não é um evento dicotômico simples, não é só uma observação. Ele observa aquela mesma característica mais vezes. Então, se for jogar uma moeda, ele não vai jogar só uma moeda. Ele vai jogar várias moedas, ou vai jogar uma moeda várias vezes. Tá? Ele não vai pegar só uma peça na fábrica. Ele vai pegar algumas peças na fábrica e ver se tem defeito ou não. O cara não pegou só um coelho, ele pegou vários coelhos e analisou o evento dicotômico. Então, é um evento dicotômico com repetição. Ô, professor, é para saber a frequência que vai acontecer, não é isso? Seria isso? Isso. Então, aqui, além disso, Então, se você tem 5 coelhos, a pergunta aqui é a seguinte: qual a probabilidade de exatamente 2 deles estarem infectados? Então, ele, na verdade, ele quer contar quantos coelhos estão infectados. Então, imagina que a pesquisa é sua. Você vai aí, né, numa fazenda convidada e alguém fala assim, a população aqui de coelhos é grande, tá, na fazenda aqui. Mas eu tenho aqui uma amostra dessa população. Aí você retira a amostra, com o tamanho 5, né? Você tem 5 coelhos lá para examinar. Você faz o exame nos 5 e você vai anotar o seguinte: o número de coelhos infectados. Tá claro? Essa resposta é uma variável quali ou quant? Quant. Quant. Número de coelhos infectados. É uma quantidade. Não é? Discreta ou contínua? Discreta. Então, eu vou criar uma legenda aqui. A minha variável aleatória é o número de coelhos infectados. Tá?
Você sabe qual vai ser a resposta? Imagine você nessa situação. Você tem 5 coelhos para examinar, você examina, tem o resultado na sua mão, e você vai anotar quantos coelhos estão infectados. Eu não sei. Mas qual é o conjunto das possibilidades de resposta? Eu posso listar o que pode ser resposta? Posso, não posso? Pode sim. Por exemplo, quais são as respostas possíveis? Entre 5. Ele pode estar infectado e não. Não. A 1, pergunta 2. Isso. Ah, 3. É isso? Então, 1, 2, a 3, pergunta 4, é... 5. Isso. A pergunta é quantos coelhos estão infectados? Vou tentar botar aqui na mesma tela. Pode ser de 1 a 5. Pode estar todos infectados, pode ter somente um infectado. Tem mais uma resposta. Nenhum infectado. Exatamente. Aí fechou bonitinho. Então, assim, eu sou pesquisador, imagine você. Vai lá, tem 5 registros. E no seu relatório você precisa preencher lá uma lacuna. Número de coelhos infectados. Qual é o número de coelhos infectados no seu estudo? Ah, você pode responder 0. Ah, mas você pode responder tem 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Acabou. Então eu fechei aqui. Ó. Eu não sei a resposta, porque é uma variável aleatória, mas eu sei o conjunto dessas respostas. É o que a gente chama de espaço amostral. Tá? Eu sei o conjunto de todos os eventos possíveis. Então eu começo a analisar essa situação. Até aqui, gente, alguma pergunta? Não. Não. Eu posso, inclusive, agora, calcular a probabilidade de ocorrer cada evento desse. Qual é a chance de você for numa situação como essa e acontecer isso aqui? Ter 0 coelhos infectados? É possível. A gente pode calcular essa probabilidade. 1 em 5. Não, 1 em Então, 6. esses eventos aqui, eles não são equiprováveis. Aí que tá. Porque, né, apesar de ser um evento dicotômico com repetição, né, nem terminei aqui, ó, e eu vou colocar aqui independentes, que é a terceira. Tá? Tudo isso é que define uma distribuição binomial. Quando você pegar uma questão, uma situação, onde você tem um evento dicotômico repetido e supostamente independente, você está nesse contexto aqui, nessa análise que a gente vai fazer nesse exercício. Uma vez que você entender isso, você vai repetir essa análise em qualquer outro exercício, desde que cumpra tem essas características. Tá? Só que essas probabilidades aqui, elas não são equiprováveis. Esses eventos, né, não são equiprováveis. Essas probabilidades não têm o mesmo valor. Tá? Porque a estrutura aqui da conta é diferente. A chance de um coelho estar infectado é 20%. A chance dos 5 estarem infectados é a chance do coelho 1 estar infectado e do coelho 2 estar infectado e do coelho 3 estar infectado e do coelho 4 e do coelho 5. Quando a gente fala esse E, é interseção. Quando é interseção, é multiplicação. A gente vai multiplicar essas probabilidades. Então aqui eu vou multiplicar o 0,20 por 0,25 vezes. Tá? A chance dos 5 estarem infectados, eu vou multiplicar o complemento disso, né? Eu falei o contrário. Acho que eu falei uma coisa e escrevi outra. Agora não lembro. A chance de nenhum estar infectado, que seria essa. O primeiro não infectado, esse não infectado, esse não infectado, esse não infectado, esse não infectado. A chance dos 5 estarem infectados é a chance do primeiro estar infectado, e do segundo, e do terceiro. Então você vai multiplicar aqui vai multiplicar 0,20 por 0,20 por 0,20 5 vezes. Na outra conta, você vai multiplicar 0,80. Mas, professor, Oi?
Eu vou multiplicar por 20, porque eu vou multiplicar só pelos infectados, é isso? Não, Que aqui eu seriam tô querendo só. 20%. Não, eu vou mostrar a continha que você vai fazer. Mas eu estou Tá, só querendo destacar entendi. que as contas são diferentes. Tá? Sim, Então, quando a gente fala que ele é dicotômico, que são duas possibilidades. Então, ele pode estar infectado ou não. Então, quando a gente chama aqui de. Quando a gente chama de P, é a probabilidade do evento principal. Então, a probabilidade de um coelho estar infectado é 20%. Então, eu posso escrever aqui da forma decimal, não posso? pode. É usual também se referir ao complementar dessa probabilidade, usando a letrinha Q, tá? Então, P é a probabilidade do evento principal, que nesse caso é estar infectado, 20%. E o Q, por que Q? Ah, por causa do alfabeto, PQ. É o complementar. É o contrário. Se a chance de um coelho estar infectado é 20%, qual é a chance de um coelho não estar infectado? 0,80. 0,80. Esse 0,80 não está no enunciado. Mas ele está junto aqui com o 20, ele é o complementar do 20. Então, dicotômico é isso. Você tem a probabilidade do evento principal vezes, né, você tem a probabilidade do evento principal e a probabilidade do evento complementar, né, ao mesmo tempo. Tá? Agora vamos para a conta. A conta aqui, a pergunta você não precisa calcular todas essas probabilidades. Se você calcular, pode até ter um exercício, né? Se tiver um dia aí chuvoso, não tem nada para fazer, não tem nenhum AD para fazer, vou preencher a tabela lá de estatística. Você vem cá No e tem. CEDER já é impossível você não ter o que fazer. Então você não precisa fazer isso. A pergunta aqui também não pede para preencher tudo. A pergunta aqui pede para você fazer uma dessas contas. Vamos lá, vamos ver qual que é. Qual a probabilidade De 2. de exatamente 2 deles estarem infectados pela bactéria? Então ali está pedindo para calcular só essa linha aqui. Ó. Qual é a probabilidade do evento X, né? Do número de coelhos infectados ser exatamente 2. Tá, Eduardo, então por que você fez essa tabela? Porque é importante você ter essa visão do todo. Já eu posso até dar um exemplo, tá? E Seria aproveitando aqui o 2%? gancho, não, a gente vai fazer a conta agora. Vai ter que usar uma regrinha específica. Mesmo sem saber essas 6 respostas, eu sei que a soma de todas as probabilidades é sempre igual a quanto? É sempre igual a 1. Então guarda isso aqui que é importante. Tá bom? Então, eu posso falar direto a regrinha, pode ser? Explicar a regrinha? Sim. Ou posso explicar, fazer também por outra maneira. Né? Vou tentar justificar aqui a fórmula, só para a gente não ir de seco, né, na fórmula aqui direto. Por exemplo, a probabilidade do número de coelhos infectados ser exatamente 2. É a probabilidade de sair a seguinte estrutura. Coelho 1 infectado e coelho 2 infectado e o coelho 3 não infectado e o coelho 4 não infectado e o coelho 5 não infectado. Vê se não é isso. A chance de acontecer uma estrutura como essa. Sim. 2 coelhos infectados e 3 coelhos não infectados. Então, esse coelho 1 infectado. Não, então esse aqui, na verdade, eu não coloquei, mas existe aqui nas entrelinhas um E. Eu só falei. Eu não coloquei, senão ia ficar aqui uma anotação gigantesca. Mas eu falei, ó, qual é a probabilidade do coelho 1 estar infectado e, tem um E aqui, o coelho 2 está infectado e o coelho 3 está infectado e. Se tem esse E, fazendo essa conexão, equivale a ter uma interseção nesses eventos. E quando a gente tem a probabilidade da interseção entre os eventos, existe uma propriedade da interseção, né, de eventos.
quando a gente está calculando a probabilidade da interseção dos eventos, a gente faz o quê com as probabilidades, né, de cada evento desse? A gente soma, multiplica, muito bem. Então você vai multiplicar isso aqui. Então você vai multiplicar a probabilidade do coelho 1 estar infectado vezes a probabilidade do coelho 2 estar infectado vezes a probabilidade do coelho 3 não estar infectado vezes a probabilidade do coelho... Veja se não é isso aqui. 0,80 agora e 0,80 também. Então 0,20 é a probabilidade principal, que ocorreu aqui 2 vezes. E 0,80 é a probabilidade do complementar, que ocorreu 3 vezes. Ok? Só que essa estrutura, o está infectado e não está infectado, pode vir nessa ordem, mas isso pode acontecer de ordens diferentes, não pode? É porque, na verdade, ele não está dizendo é o coelho 2, é o coelho 3, ele pode estar em qualquer ordem. Esses 2 infectados podem ser os 2 últimos? Pode. Podem ser os 2 centrais aqui? Pode ser o primeiro e o último? Então, na verdade, essa conta aqui é uma conta para essa estrutura, né? Para essa ordem aqui de coelho. Mas eu tenho outras ordens. Então, eu tenho, e na verdade, isso aqui várias vezes. Então, falta multiplicar isso aqui por um tanto, para a gente fechar a conta. E esse tanto tem a ver com o problema de contagem. Isso aqui, na verdade, né, eu tenho assim, o que a gente chama de sucesso, sucesso, e aqui eu tenho o não sucesso, que é o fracasso, fracasso e fracasso do meu evento. Então, o meu evento principal a gente chama de sucesso. No caso aqui não cabe muito bem, né, porque está infectado, né? A gente supõe que está infectado não é algo bom. Mas a gente chama de sucesso porque é o evento principal. Então, eu estou analisando uma situação que tenha 2 sucessos e 3 fracassos. Tá? Mas eu posso embaralhar isso aqui de várias maneiras. De quantas maneiras eu posso embaralhar isso aqui? Para eu poder descobrir quanto eu vou multiplicar aqui. É um problema de contagem, que é uma permutação com repetição. Eu estou permutando aqui quantos elementos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos, não tem? Então eu estou permutando 5 elementos, é 5 fatorial. Só que um deles repete 2 vezes, então eu tenho que dividir por 2 fatorial, e o outro repete 3 vezes, então eu tenho que dividir por 3 fatorial. Tá? Então isso aqui é essa contagem, que a natureza, pelo que a gente vê, é um problema de permutação com repetição. Tá? Mas por coincidência, isso aqui é uma coincidência, essa permutação com repetição, essa estrutura bate certinho com uma combinação. Então, por praticidade, a conta que a gente vai fazer aqui é uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Então, o que vai entrar aqui é um problema de combinação. Então, de quantas maneiras eu posso combinar 5 elementos tomados de 2 a 2? Você faz essa continha, que a gente já viu lá no início do curso, pela regra, ou você pode usar a calculadora científica e calcular essa combinação. Tá? Mas o que a gente usa, o usual aqui é isso, é a combinação de 5, 2 a 2. Até aqui, gente. Como é que tá? Viajei muito? Nossa. Viajei muito? Então, professor... Eu entendi 5 sobre 2. Não, isso aqui não é 5 sobre 2. Isso aqui dá 10, né? Não. Ah, não, a combinação eu não sei, eu não fiz. Acho que dá 10. Você fez a continha? Ah, tá. Seria o resultado de 5... exclamação sobre 2 exclamação, 3 exclamação, é isso? O exclamação é fatorial. Esqueci, fatorial. Isso. Então aqui eu tenho, ó, é 5, combinação 2 a 2. Estou fazendo na calculadora, dá 10. 10. Isso. Então a continha de combinação, esse aqui é 10.
tá? Não é fração, não é a fração 5 meios, não é potência, né? Tem gente, é potência, não é potência. Isso aqui, a gente pode até fazer assim, ó. Na calculadora é 5, você vai digitar 5, NCR, que é o comando da calculadora, tá? E o 2, você vai achar o 10. Ou você pode escrever assim, em alguns livros, escrevem assim, ó, combinação de 5 tomado 2 a 2. Ou escrever assim, combinação Sim. de 5 tomados 2 a 2. Ou com parênteses, o 5 em cima e o 2 embaixo. Então, Entendi. são notações diferentes para a mesma conta. Então, você pode escrever assim, você pode escrever assim, você pode usar o parêntese. Tá? Tudo isso se refere a um problema de contagem, combinação. Que na natureza aqui do exercício seria uma permutação com repetição. Tá? Mas acontece. Então, aqui, para fechar a conta, tá? Eu posso resumir, ó, eu posso escrever assim, ó, é 5, 2 a 2, vezes a probabilidade principal ao quadrado, vezes a probabilidade do complementar elevado a 3. Esse não é. Sim. Tá? E faço essa verdade. conta toda. Aqui vai ser Meu 10 vezes 0,20 ao quadrado, vezes 0,80 ao quadrado. Não precisa ficar fazendo isso passo a passo, não. Você pode digitar tudo isso na calculadora científica e já vai direto na resposta. Tá? Até a combinação. Vou digitar aqui, ó, 5 combinação 2 a 2, vezes 0,20 ao quadrado, vezes 0,80 elevado ao cubo. Vocês sabem digitar toda essa expressão na calculadora? Sinceramente, eu não. Não. Então, a gente pode fazer isso, então, porque compensa. Você tem uma calculadora aí por perto? À mão? Eu tenho Se lá. se for possível, vale a pena pegar para a gente fazer isso junto, porque essa conta a gente vai fazer muitas vezes daqui para frente. E não precisa ficar fazendo isso, né, separadamente. Dá para fazer numa tacada só. Querem pegar para a gente fazer junto na calculadora? Tem que ser uma de notação científica, né? Tem que ter uma de preferência que tenha esse NCR, né, que tenha e que tenha a potência, que dá para a gente escrever a potência. E eu preciso de uma aula só de calculadora. A minha não tem. Oi, como é que é a sua? A minha é do celular. Do celular? Então, Minha... do celular tem. É só você botar ele na forma horizontal que ele vira científico. Mas eu tô com ele na horizontal, que tem aqui um monte de radiação, percentual, mas não tem esse que você falou. Não tem, né? Não tem, Então, infelizmente. Eu vou comprar uma calculadora científica, que a minha quebrou, tinha uma, mas quebrou. Então, se você for comprar, eu sugiro, não é marca não, é só o modelo, pode ser de qualquer marca. Mas olha na tecla 1 e na tecla 2 da calculadora, em cima da tecla 1 aqui, o segundo comando, tem que ter assim, ó, sumário, som, em cima da tecla 2, o sumário var. Tá? Pode ser de qualquer marca. Tirar isso. Isso. Se em cima da tecla tiver esses dois sumários, é o modelo que eu sei algumas dicas eu posso ir passando para vocês no decorrer dos encontros. Tá? Então aqui dá pra gente fazer S.sum e var. S.var. Isso. Tá? Que são dois sumários, na verdade. Né? Esse segundo comando aqui da tecla 1 ou o segundo comando da tecla 2, eles são sumários para outros índices, né? Outras contas específicas. Tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, essa conta aqui na calculadora, como é que eu digitei aqui? Eu digitei 5, vou botar aqui em vermelho. Alguém tem a calculadora aí científica, só para a gente acompanhar? Também não. Quem está aqui na sala? Janaína, Marisa, Adriana.
Gabriela, Isadora, Tatiane. Uma de vocês tem a calculadora científica em mãos? Não. Ninguém? Eu estou fazendo Então, uma busca aqui na internet para alguma online. tá? Então aqui eu digitei assim, ó, digitei o 5, digitei a tecla NCR, que é a tecla da combinação, digitei o 2. Já fui direto, vezes 0,2, aí agora tem que fazer a potência. Na minha, a potência é o circunflexo, tá? Eu digitei circunflexo 2, porque ele faz ela vai entender como expoente. Vezes 0,80 elevado ao cubo. Aí digitei o circunflexo 3. Então foi essa linha de comando que eu digitei na minha calculadora. Ó. O 5NCR2 calculou a combinação. Isso aqui é uma potência, isso aqui é outra potência. E multiplicou tudo. Tá bom? Então, mesmo sem a calculadora em mãos, né, vocês podem anotar aí, né, depois, na oportunidade, você digita esse comando e vai achar, e confere, né, se vai achar direto esse valor aqui. Ó. Ah, professor, eu não tenho calculador, dá para fazer? Dá. Faz a combinação pela regrinha, vai achar 10. Resolve essa potência, aí essa potência você consegue resolver pela calculadora convencional. 0,20 é 0,20 vezes 0,20. 2 vezes. E aqui está errado, gente. Aqui é 0,80 vezes 0,80 Vezes 0,80. vezes 0,80 de novo, 3 vezes. Tá bom? Então dá para fazer, né, com uma calculadora simples? Dá. Mas aí tem que ter atenção para não errar, né? Porque tem mais passos aí para você fazer. Então aqui é 0,2048. Posso voltar lá para a tela anterior? Sim, eu já tirei print já. Show. Então o que a gente queria está aqui, ó. A chance do número de coelhos infectados ser 2 é 0,2048. Aproximadamente 20%. Tá bom? Então o que você tem que ter aí agora anotada no seu formulário? Então pega o formulário, né? Quem não tem, começa a fazer e deixa já aí à mão. Que é o seguinte, a probabilidade de x, a minha variável aleatória qualquer, C, agora eu não sei lá no texto base qual é a letrinha que ela usa, se ela usa, esqueci agora, gente, se é um xzinho minúsculo ou se é um K, tanto faz. Vou botar um xzinho minúsculo, tá? Então, x maiúsculo é a minha variável aleatória, que é esse conjunto todo, e o x minúsculo é um desses valores, tá? Ou é 0, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. É uma das respostas. Então, a chance de x ser exatamente um valor xzinho é sempre a combinação do número de repetição tomado x a x, vezes a probabilidade principal elevado a x, vezes a probabilidade do complementar elevado a n menos x. Então, essa aqui é a regrinha que calcula a probabilidade de cada evento que tenha essa distribuição binomial. Então, todo problema que tem essa característica, que é um evento dicotômico, repetido e supostamente independente, você vai aplicar essa regrinha aqui para calcular cada linha daquele ali. Me responde uma coisa, esses x que você repete, o P igual a x, que é igual a x, esse x aqui seria tudo o mesmo valor, x é igual a x, então é x, a mesma coisa. É isso, eu falei, mas eu não escrevi, né? Então, assim, o xão é o conjunto, letra maiúscula é o conjunto, ou é a minha variável aleatória que eu considerei. E o xzinho é um valor específico. Okay. O xzinho é um desses aqui.
Isso aqui é o x1, isso aqui é o x2, isso aqui é o x3, isso aqui é o x4, isso aqui é o x5, isso aqui é o entendi, x6. você explicou isso. Eu quero saber nesse NX vezes XP vezes Q, N menos X, esse X representa qual dos dois X? É o pequeno, tudo pequeno. Então, O para não pequeno. confundir, É isso que eu quero saber. eu vou Porque mudar se então. colocou X e X, aí perdeu. Isso. Eu É acho porque que no para livro mim vai estar, professor. é K, né? Então, eu vou colocar o K por isso. Então, por isso que usa K, para não dar essa confusão. Eu queria falar isso mesmo, só para fazer você refletir. Brincadeira. É que eu gosto de colocar o xizinho, né? Mas, vamos lá. Então, a chance da minha variável aleatória ser um valor qualquer, então esse K aqui é um valor qualquer desses aqui, tá? Entre 0 e até 5. É sempre a combinação de N combinado de K a K, vezes P elevado a K, vezes Q elevado a N menos K. Tá? Nesse exercício em particular, a regra foi qual? A chance de x ser igual a 2 é uma combinação de 5 combinados 2 a 2, vezes 0,2 elevado a 2, vezes 0,8 elevado a 5 menos 2, que é 3. Tá? Aqui é 5 menos 2, que vai dar 3. Aí eu faço a conta, deu 0,2048. Então, mais Ok, a bem conta... entendi. Bem explicado. Tá? Isso. A conta, sim, é claro, né? É uma conta nova. Então, você tem que exercitar isso mais vezes, praticar. Preferência com a calculadora científica também, que é interessante você saber usar a calculadora, mas dá para fazer a mão, mas só que vai demorar mais. A conta é importante. Mas uma vez que você entendeu e fazer aí umas 50 vezes, você vai ver que já entendi, é só tomar atenção para não repetir, né, para não errar bobeirinha. Mas o mais importante é você saber em que situação você vai fazer essa conta. Entende? Em que situação você vai tratar a variável com esse tratamento? Você vai usar essa regra. Essa regra só cabe para calcular probabilidades se os eventos possuem uma distribuição de probabilidade binomial. E como é que você sabe que está nesse quadro, né? Nesse cenário? Está aqui, ó. Então, se tratando de questão de avaliação, na sua D, na sua P, ou em outra disciplina, em outro contexto, você se deparar com uma situação que você tem um evento dicotômico. Só que ele não é uma vez só, ele vem repetindo. E são eventos independentes. Tá? Então, com essas considerações, você fala, poxa, é dicotômico, com repetição independente, isso aqui está associado a uma distribuição binomial. Tá? É a regrinha da binomial. Eu vou lá. Esqueci da regrinha. Isso aqui se encontra na internet, qualquer lugar, está lá a regrinha. Se fosse a prova, o professor não vai cobrar para você decorar a regra. A regra estaria lá na prova. Tá? O mais importante é você saber em que momento você vai usar a regra. Isso aqui é a distribuição binomial. Tá bom? Então, você vai fazer a conta, é possível calcular as 6 probabilidades aqui. Tá? E você vai... Mas não precisa, só se pedir. Ok? Sim. Ok. Então, é isso. Vamos passar para Ô, o outro? professor, Oi? rapidinho, é com repetição porque tem essa questão aí, sorteada aleatoriamente 5 coelhos, é por isso que é repetição. Isso. E Então, por que o ele é N... independente? Ah, tá. Então, o N é o número, eu não anotei aqui, né? Mas o N é 5. Então, se é uma distribuição binomial, tem que estar claro para você. Uma vez que você viu isso aqui, e por isso é uma distribuição binomial, tem que estar claro para você qual é a probabilidade principal e qual é o número de repetição. O que a gente chama desses 2 parâmetros. Então, no enunciado, está claro para você que é binomial? A probabilidade do evento principal? Sim. O evento principal vai estar infectado. E a chance de estar infectado é 20%. Então, ótimo.
E o número de repetição, tá claro? Tá claro, porque não pegou só um coelho, pegou 5. E por que é binomial? Porque é dicotômico, porque é com repetição, esses 5. E o ser independente é o seguinte, o fato de um estar infectado não deve interferir na chance do outro estar infectado. Que isso, em se tratando de população assim, de coelho, é complicado a gente garantir essa independência. Mas, nesse contexto aqui, eu preciso ter, pelo menos supostamente, essa independência. Tá? Lembra que quando a gente fez aqui a continha, sem usar a regra, não apareceu 20 e o 20 de novo? Sim. Então a gente só pode repetir essas probabilidades quando os eventos são independentes. Se a chance desse sofre, né, é influenciada por esse aqui estar infectado, sabendo que o primeiro é infectado, a chance do segundo estar infectado não é 0,20. Né? Pode ser que aumente. Então, aí é outro tipo de conta, é um outro formato, é um outro tratamento. Então, para ser binomial, precisa ser evento independente, ou seja, a ocorrência de um não deve interferir na ocorrência do outro. Mas o coelho infectado, se um está infectado, vai interferir nos outros. Eu também acho que vai. Então, não seria uma distribuição binomial. Mas se você puder garantir que não interferiu, e isso aqui que eu estou considerando, estou supondo que não interferiu. A gente fez esse tratamento. Foi. Uhum. Tá bom? Obrigada. Podem ser, por exemplo, um coelho de cada fazenda. Um coelho de cada estado. Não tem como, né? O coelho lá do Tocantins e um coelho lá do Paraná. Tá bom. Um está infectado, não vai interferir no outro. Aí, entendeu? Nesse cenário, são eventos independentes. Ok? Aqui é de quem vou deixar aqui registrado. Então vamos para a próxima questão do exercício programado 6. Vou tirar um print aqui rapidinho. Olha só. Vamos ler o enunciado e verificar se existe um evento dicotômico com repetição e independente. Uma vez que isso for, né, se enquadrar ali, eu vou aplicar essa distribuição binomial nas contas. Tá? Então, devido a um pequeno desastre ambiental, acredita-se que 35% dos peixes de uma lagoa estejam contaminados. Se uma amostra de 10 peixes for selecionada aleatoriamente, qual é a probabilidade? Aí vem a pergunta. E aí, temos um evento dicotômico? Sim. Eu achei esse igual ao outro. Também. Parecido, né? É um evento dicotômico. Com repetição? Sim. Então, ele tende a ser, né? Porque também é complicado essa questão da 10, né? contaminação. A repetição tem, porque é dicotômico e a probabilidade principal, qual é? 0,35. 35. Consequentemente, a probabilidade complementar 0,65. 0,65. Então, é um evento dicotômico. Repetição, então você sabe o valor do N. 10. O N é 10. E a independência fica complicado, porque devido a um pequeno desastre ambiental, que diz que 35%. Então, eu ficaria com o pé atrás aqui. Mas, nesse contexto, né, é uma lista de distribuição binomial. Eu vou supor, então, que são independentes. Você só pode aplicar a distribuição binomial se for. Então, se você não pode garantir, mas também não pode desconsiderar essa possibilidade, então você supõe que sim. É que você tem essa liberdade. Então, a gente vai supor independente. Tá? Então, eu sei que é dicotômico, eu sei que é repetitivo, eu vou supor
que são eventos independentes. Considerando a minha suposição sobre a independência, bate os 3 critérios. Com isso, a minha variável aleatória x tem uma distribuição binomial. Tá? A gente resume assim, a gente bota x, um tiozinho e um escrito bi, que é uma linguagem, né? Só para resumir aqui que x tem uma distribuição binomial. E eu conheço os parâmetros. Olha aqui os parâmetros. Escreve, por favor, professor, o que o senhor falou agora. Eu sei que a minha variável, o meu evento é um evento dicotômico. Tem uma sigla, né? Eu sei que... Não, dicotômico eu só abreviei aqui, né? Dicotômico é porque... Ah, são desculpa, eventos... tá escrevendo ali do lado, agora que eu vi. Abri aqui. Foi? Então eu sei que são eventos dicotômicos, porque são 2 respostas possíveis. Ou o peixe está contaminado, ou o peixe não está contaminado. Só que eu não analisei só um peixe. Eu repeti a minha observação. Então, é um evento dicotômico com repetição. E supostamente independente. Com isso, x tem uma distribuição binomial. É isso que me garante que eu vou usar aquela regrinha, aquela conta que a gente usou agora há pouco. Tá bom? Então, qual é a regrinha que eu vou usar? A probabilidade de x ser igual a k é igual a combinação de n tomado kk vezes probabilidade principal elevada a k vezes probabilidade complementar n menos k. Isso aqui é genérica. Mas a desse exercício, você sabe o valor de n. Como é que fica aqui já com os valores desse exercício? O n aqui vale 10. 10. Aqui é 10. O P vale 35. Então fica 35 elevado a K. E o Q vale 0,65. Então fica 0,65 elevado a 10 menos K. Bom? Então aqui eu tenho a regrinha genérica, que você deve ter anotado aí à mão, toda hora que precisar você toma. Mas aqui agora eu tenho a regra do exercício. Desse exercício eu vou usar essa forma aqui, ó. Porque eu sei que o n vale 10 e as probabilidades, né, P e Q, a principal e a complementar, a gente sabe também, que valem respectivamente 35% e 65%. Tá bom? Ok, tá bem claro. E isso aqui, gente, já é meio caminho andado ou mais, tá? Você saber em que situação você vai aplicar essa regra e entender a regrinha. Agora vamos para a pergunta. Item A. Vou até apagar aqui o B. Vou se concentrar só no A. Depois a gente pega no B. Qual a probabilidade de no máximo 3 deles estarem contaminados? O 3 substitui o K, né? Só que aqui não vai ser só o 3. É no Por isso que eu máximo, né? Por isso que eu gosto de fazer aquela tabelinha. O meu X, ele faz o quê? Eu vou criar uma legenda aqui para o X. X é o número de... coelho, não, estou com coelho na cabeça. É peixe. Peixe. Número de peixes, o quê? Contaminados. 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 Então, X é o número de peixes contaminados. X é uma variável quali ou quanti? Quanti. Discreta ou contínua? Discreta. O número de peixes contaminados vai ser ou 0, isso aí, é discreto, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Vai caber tudo aqui, até 10. Então, olha só. A minha variável aleatória é uma variável quantitativa discreta, associada a um evento dicotômico com repetição independente. Pelo menos supostamente. Todas essas observações me mostram, né, que a gente já está vendo isso aqui, que o tratamento estatístico aqui que você vai usar, a conta que você vai fazer, é a conta que se faz
para variáveis que têm uma distribuição binomial. Tá bom? Essa é a regrinha da binomial. Então, você pode calcular a probabilidade de qualquer evento desse, de qualquer situação. Desde a situação que não tenha nenhum contaminado, dos 10, até o outro extremo, da situação que você tem os 10 contaminados. Então, você pode calcular aqui 11 probabilidades. E eu sei que a soma desses 11 valores é igual a quanto? 1. Igual a 1. Aqui vai fazer diferença a gente saber isso. Por quê? O item A não está perguntando só do 3. Quando ele fala assim, ó, qual a probabilidade de no máximo 3, essa pergunta se refere a um grupo de X aqui que não inclui só o 3. Inclui o 3, mas além dessa situação, inclui quais situações? O 1 e o 2. E o 0? E o 0. E o 0? É o 0 também? Também. Se eu falar assim, ó, você vai dar aula numa escola aí, conseguir uma oportunidade, uma professora vai sair de licença, você vai lá dar aula numa escola de biologia, e você pode pegar no máximo 3 turmas. Então você pode ir para pegar 3, ou 2, ou 1, ou nenhuma. Entendeu? Você pode pegar 4 turmas? Se você já falaram para você que você pega no máximo 3? Ah, não. 4 você nem pensa nessa possibilidade. Nem 5, nem 6. Você vai sendo no máximo 3, ou seja, pode ser estourando 3, né? Ou menos. Ou menos pode ser o 2, o 1 ou o 0. Então, para você responder aqui o item A, você vai ter que fazer quantas continhas? 4. Fazer 4. 4 continhas. Então, você vai fazer essa continha aqui do verde, trocando o K por 0, vai ter o primeiro valor. Aí Depois vai ter que descobrir o valor de cada um. Isso, depois você vai repetir essa conta, trocando o K por 1, vai ter aqui o segundo valor. Depois o K por 2, o terceiro valor. E o K trocando por 3. Então, olha só, você vai fazer essa conta 4 vezes. Tá bom? A gente pode fazer aqui. Mas é conta, é só praticar, tá? Eu estou aproveitando aqui o tempo mais para a gente discutir. E antes de fazer a conta, se a pergunta fosse no mínimo 3, Aí seria o 3? seria o quê? Se a pergunta aqui, ao invés de ser máximo, fosse mínimo. Aí seria 3 e os maiores de 3. Se fosse mínimo, Até 10. seria o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, até o 10. Uhum. Então teria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teria 8 contas para fazer. Né? E seria só o 3 se a pergunta fosse qual a probabilidade de 3, né? No exercício anterior falou exatamente ainda. No exercício anterior ainda falou assim, ó, olha aqui. Passei. Aqui, falou exatamente, ó. Exatamente 2. Ou seja, exatamente 2, é só o 2. Uhum. Né? Aqui não, aqui está falando máximo 3. No máximo 3, tá. Agora, assim, qual é a chance dele pegar 10 peixes para analisar a contaminação e sair o seguinte cenário? No mínimo 3. Então vai ser todos esses eventos aqui, a soma de todos esses eventos. A soma das probabilidades de todos esses eventos. Mas aí que tá. Você pode fazer 8 contas, ou você pode fazer essas 3 aqui primeiras e descontar de 1, que você vai achar o mesmo resultado. Então é bom você ter essa percepção. Não entendi. Se a pergunta fosse no mínimo... É uma questão de economizar tempo. Tô lembrando da AD, professor. É uma questão de economizar tempo. Se a pergunta fosse no mínimo 3, você teria que calcular essa resposta, essa, até essa. Então você teria aqui 8 contas para fazer. Sim. É isso? Uhum. Mas o que eu estou falando? Se você somar aqui esses 8 resultados, mais esses 3 resultados,
Você Vai tem dar a soma dessas 11 respostas, eu sei que é 1. 100% no caso, né? Isso. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Quando você fala Entendi. assim, Aí ó, faz -1 para descobrir o que ficou. isso. Uhum, Só que eu quero entendi. descobrir esse tanto. Eu quero descobrir aqui esse valor, a soma desses valores. Eu posso fazer as 8 contas e somar? Posso. Beleza. Sim. Eu vou achar a soma. Ou eu posso fazer os 3 que eu não quero E descobrir o restante. e descontar de Agora, quem? uma pergunta. Quem corrigir a prova vai levar isso em conta? Sim. Né? Assim, Ótimo. e se for prova, ó, mas Vai vê só. depender muito da cabeça de quem corrigir. Não pode, não. Isso aqui, então, é que tá. Isso aqui faz parte até do nosso Mas tá certo, conteúdo. ué. Porque aqui, ó, aqui eu vou chamar aqui. Aqui é a pergunta. Eu vou chamar de. Aqui eu vou chamar, sei lá, de. Do que eu quero aqui é peixe. Não, aqui é os peixes contaminados, não é isso? Eu quero achar esse valor aqui, de 8 peixes contaminados. Então a chance de acontecer esses 8, somada com a chance dos outros 3, do que eu não quero, acho que não foi feliz com a legenda, não. Como é que eu vou falar aqui? De evento. Aqui é o evento A, aqui é o evento complementar de A, o que eu não quero. Não é isso? A chance do que eu não quero mais a chance do que eu quero é igual a 1. Então a chance do que eu quero é igual a 1 menos a chance do que eu não quero. É a ideia de probabilidade complementar, que a No gente viu caso, lá no é só início. finalizar desta forma, que aí eles têm que Isso. aceitar. Essa que, né, mesmo que se você explicitando ou não, é isso que a gente está aplicando já. Está colocando na prática a ideia de trabalhar com complementar. Tá? Professor, então, é claro, no caso seria no caso como se fosse uma prova real, é mais ou menos isso? é uma prova real, mas que você não precisa fazer os dois jeitos. Entende? Entendi. Aqui no caso, eu agora não consigo nem. Aqui. O enunciado da questão 3 pediu no máximo 3. Então é para calcular a probabilidade de acontecer o 0, o 1, o 2 ou o 3. Acabou. Ah, vou precisar calcular a outra parte? Não. Aqui eu vejo. Aí que tá. Quando eu faço a tabela, visualmente, eu vejo que o que eu estou fazendo são essas 4 contas é menor do que fazer as outras. Percebe? Então eu vou fazer essas 4 mesmo e somar. Não vou usar essa propriedade. Entendi. Tá certo? Então, na questão 3, está pedindo no máximo. Eu vou apagar aqui. Voltar. Está pedindo no máximo 3. Então, no máximo 3 é 0, 1, 2 ou 3. É para calcular as 4 primeiras contas mesmo. Vou calcular as 4 e somar. Acabou. Preciso fazer as outras? Não, não preciso. Mas, se você fizer as outras, 7, né? São 7. As outras 7 contas, e somá-las, isso aqui é o que eu não quero. Se eu pegar o que eu não quero e descontar de 1, eu vou achar aquilo que eu quero. Mas é claro que essa forma agora vai ser mais trabalhosa. Então a ideia é você ter essa visão do todo. Eu aconselho a você montar até uma tabelinha para você ter essa visão. Né? Uma vez que você tem uma visão do todo, você pode decidir o caminho mais conveniente para você chegar no seu total. Se o seu total é somar 4 parcelas, ótimo. É melhor somar 4 parcelas do que fazer as outras 7. Mas se o seu objetivo era encontrar as outras 7, o total das outras 7, talvez seja mais fácil fazer as 4 que eu não quero e descontar de 1. Entende? Aí você escolhe. Só estou destacando isso, que isso pode acontecer, e para você ficar atento, né, com essa situação, que você economiza tempo. No caso aqui, a prova ainda é de forma remota. Mas isso se fosse na forma, mesmo assim já economiza tempo. E se fosse uma avaliação presencial, né, ou um concurso, alguma coisa assim, faz toda a diferença. Porque o tempo que você vai ficar aqui se dedicando a fazer 7 ou 8 contas, trocar por 4 e descontar de 1, poxa, é muito mais rápido.
Tá bom? Vamos para a próxima. Posso deixar as continhas, então, para vocês fazerem? Pode. Posso? Tá. Qualquer dúvida na conta, no próximo encontro, vocês podem, né, apresentar. Mas é bom a gente passar para a próxima para a gente se dedicar a entender, né, esse contexto. A questão 3 tem o item B. O item B é o seguinte. Vou tentar colocar aqui mesmo, nessa tela. Item B. Qual a probabilidade de exatamente 6 deles não estarem contaminados? Aí, nesse caso, eu posso pegar o 6 e substituir pelo K, já que ele fala exatamente, né? Mas e se não? Ah, Esse não aqui, esses não, né, mexe com a interpretação toda. Em casa eu pego no pé da minha esposa. Não vou nem falar que todo mundo aqui vai ser brigar comigo, eu vou falar, não, deixa quieto. Aí você fala, não, eu vou falar, agora comecei a falar, agora tem que falar, né? Mas Assim, não é só Eduardo, inverter, calcular os contaminados de tipo contaminado que dá no mesmo. então, fala. E Então, o fala. restante, estariam Inverter todos o quê? contaminados? Não. Imagina na estrutura. O nosso X aqui, o nosso X se refere aos peixes contaminados. É só inverter, botar o X agora como os contaminados. Não, aí, enrolei. Tá. Pode inverter. Então, ou você mexe com o X... botar o X grande como os peixes não contaminados e o K como os contaminados. Não, o K é a quantidade de peixes mesmo. Então, você pode fazer de duas maneiras, verdade. Pode mudar a sua variável, tá? Então, eu vou fazer então na outra tela que eu posso fazer das duas maneiras e mostrar para vocês. Vocês decidem qual é a forma mais adequada. Normalmente a mais rápida. Você quer que eu faça a mais rápida primeiro ou a mais rápida seria lá naquela tela mesmo? Então, assim, se você colocou um não lá na sua legenda, então, na verdade, você criou uma outra variável aleatória. Então, ao invés de eu mudar o x, para não confundir, eu vou chamar de y. Então, y é o número de peixes não contaminados. Agora, a probabilidade principal é qual? Se o seu evento está... Agora, o seu foco é no ser não contaminado, tá? Então, a probabilidade principal agora muda. 0,65? Exatamente. Agora vai ter que trocar aqui. Então, quando você disse aí que era para inverter, botar o não, inverter trocar o K, na verdade aqui é trocar o P, tá? Então, essa possibilidade aqui. Sim, isso aí que a eu variável... acabei falando errado. Isso. Então, tá bom, Maria. Mas tá claro agora, né? Então, o Y, que é a quantidade de peixes não contaminados, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, até 10. O total, aqui eu posso calcular a probabilidade de Y, e o total eu sei que é 1. Só que a probabilidade de Y ser um valor qualquer vai ser a combinação de N tomados KK vezes a probabilidade principal elevado a K vezes a probabilidade secundária N menos K. Mas a regrinha que você vai usar aqui vai ser essa. A probabilidade de Y ser igual a K é o mesmo 10, só que o principal agora mudou. Agora o principal é 0,65 e o complementar que é 0,35. E aqui é 10 menos K. Aí aqui o K, no seu exercício em particular, a gente quer que a quantidade exatamente 6 não contaminados. Agora sim.
a quantidade de Y, que são os peixes não contaminados, ser exatamente 6, essa Tá. conta. É Entendi. 10, 6 a 6, só que é o 0,65 que está elevado a 6, e o 0,35 fica elevado a quanto? 10 menos 6. Menos 6. 4. 4. Tá? Então, a gente está aqui no 6. Eu não coloquei, né? Deixa eu botar aqui. A linha 6. Tem aqui a linha 6. Esse é o resultado dessa conta. Eu vou digitar, tá bom? Vou digitar aqui, ó. 10, com a tecla da combinação, 6, o 6 vezes 0,65 elevado a 6, vezes 0,35 elevado a 4. Digitei uma linha de comando só, confirmei no igual. A minha resposta aqui aproximada, com 4 casas decimais, é 0,23 7,668. Então vai ficar 7, 7. Tá bom? Então aqui Sim. é 0,2377. Essa é a resposta do enunciado. Então eu criei uma nova variável aleatória associada ao não contaminado. E esse virou meu evento principal. Então eu mudei aqui. Essa foi a forma mais demorada de responder. Então, com relação a essa forma aqui, tá claro? Sim. Maravilha. Qual seria a forma mais rápida? Que a gente poderia olhar aqui nessa tabela. Fazer complementar? Se eu não mudar a variável, se eu continuar considerando que a variável principal está relacionada ao número de peixes contaminados. O meu P continua sendo 0,35. Se eu tenho aqui está perguntando a seguinte estrutura: 6 não estarem contaminados. 6 não estar contaminado quer dizer quantos contaminados? 4. 4 contaminados. Entendeu? Uhum. Então, você vai calcular aqui a probabilidade do número de contaminados ser exatamente 4. 4. Aí, professor, não precisaria nem mexer em nada, né? Não. P e Q. Então, a Era só chance de mudar. sair exatamente 6 não contaminados é igual à chance de sair exatamente 4. 4 4 contaminados. contaminados. Entende? É como se fosse assim, eu tenho 10 filhos. 4 meninos e 6 meninas. Entende? Não, vou considerar todas as famílias que têm 10 filhos. O cenário, 6 meninas e 4 meninos, é o mesmo, não importa a ordem que eu falo, né? Considera só as famílias que têm 6 meninas. Eu vou falar assim, considera só as famílias que têm 4 meninos. Eu vou me referir às mesmas famílias, entende? Só estou falando por uma perspectiva diferente, mas é o mesmo grupo. Então, sair 6 não contaminados equivale a sair 4 contaminados. Então, você iria fazer essa conta aqui, ó. 10 tomados 4 a 4 vezes 0,35 elevado a 4 vezes 0,65 elevado a 6. Que a conta é similar, tá? Olha aqui, ó. Aqui é o 35 elevado a 4. Lá na outra. Olha aqui, ó, 35 elevado a 4. Sim, é igual. Nessa é o 65 elevado a 6. Aqui é o 65 elevado a 6. A estrutura é a mesma. E aqui eu tenho o seguinte, a combinação de 10, 4 a 4, e aqui eu tenho a combinação de 10, 6 a 6, que a escrita é diferente, mas o resultado é igual. Tá? Quando a gente fala assim, ó, combinação de 10 tomados 4 a 4, combinações de 10 tomados 6 a 6,
são contas, né, que a notação é diferente, mas elas são equivalentes. Porque elas se referem à mesma estrutura. Aqui eu estou formando um grupo com 4 indivíduos, vamos supor, né, contaminados. E aqui eu tenho grupos com 6 indivíduos não contaminados. São os mesmos grupos. Então a contagem é a mesma. Ok? Sim. Então é isso, gente. É esse território que que vocês estão pisando, que a gente está pisando. Então tem a parte da conta, tem essas observações que tem que ficar esperto para você economizar a conta. Tem essa questão da interpretação, né? Quando tem não, né? Tem que ter toda essa atenção. Né? Que a minha esposa fala assim com as minhas crianças, com os filhos, né? Nossos filhos. Fulano e tal, você não vai tomar banho, não? Eu falo, e agora, menino? Eu falo isso não. Você não pode falar não no final da frase, ou no começo, que a gente confunde. E aí, você não vai tomar banho, não? E, né, claro, sim, vai tomar banho ou não vou tomar banho. Mas você não vai tomar banho, não? Se você for olhar pela interpretação lógica, sim, mas sim o quê? Não vou tomar banho. Então a resposta seria não. Aí vai dar uma briga, porque né, já tá nervosa, ainda vai inventar história, aí dá aquela briga aqui. É a luta. Mas de vez em quando eu faço só para provocar, eu falo só para provocar de novo. Então é isso. Então quando tem não, gente, atenção. Né? Atenção com a interpretação, que tudo pode mudar. Então, 2 maneiras. Ou cria uma nova variável associada ao não, ou trabalha interpretando a estrutura. Se eu tenho 6 não contaminados, equivale a dizer 4 contaminados. Você escolhe. Né? Beleza? Sim, sim. Maravilha. É mais fácil de entender agora. Isso. Bem mais fácil. Tá ótimo. Temos um tempinho ainda. Podemos começar pelo menos a falar de outro exercício? Ou tá bom? Vocês que mandam. Pode começar. Pode começar? Tá, assim que é bom. Agora, povo animado. Vou tirar um print aqui. Ficou aqui tudo. É só a questão 4. Olha aí, o enunciado. Vejam se é um evento dicotômico com repetição independente. Se for, é uma distribuição binomial. A gente vai fazer esse tratamento que a gente fez com os exercícios anteriores. Uma recente pesquisa divulgou que 65% das amostras coletadas em escovas de dentes que ficam guardadas em banheiros domiciliares foi detectada a presença de graves bactérias. De acordo com essa informação, se você resolver tirar amostra de 4 escovas de dente, cada uma em banheiros de residências diferentes, qual a probabilidade de você detectar? Aí vem as perguntas. E aí, existe um evento aqui dicotômico? Sim. Sim. Qual é? Qual é o evento dicotômico? A presença de graves bactérias na escova de dente e a ausência. Exatamente. Então tem a presença da bactéria e a ausência da bactéria. Isso. Com isso você tem uma probabilidade principal e o seu complementar. Sim. Não é verdade? Isso. Então vamos supor que a probabilidade principal o objeto de estudo aqui é analisar a contaminação da escova, né? Então a chance de uma escova estar contaminada 0,65. e aqui 0,35. Coincidiu com o exercício anterior, né? O mesmo número. Mas tudo bem. Só que você não vai analisar uma escova. O evento foi repetido. Sim, 4. Então você tem o valor do N, é 4. E o evento são eventos independentes? É de Aqui cada tá, um em um banheiro. Em Né? residências diferentes. Aqui a gente nem precisa supor a independência. Aqui a gente já está garantindo a independência. Então é um evento dicotômico com repetição e independente. Ótimo. A minha variável x, que é o número
de escovas contaminadas, né? Contaminadas, Infectadas, né? Qual o termo que está usando aqui? Vou botar Mesma contaminadas. coisa. Entendemos. Número de escovas contaminadas. Beleza. Então, número de escovas contaminadas. A minha variável aleatória. E a minha variável aleatória tem uma distribuição binomial. Então, tem uma distribuição binomial. Então, a minha tabela de probabilidades, eu sei quais são as respostas possíveis. Então, se você tem 4 escovas a analisar, podem ter 0 contaminadas, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Fechou. E você pode calcular a probabilidade de cada cenário desse. E o total é sempre igual a 1. Então, você identificou, criou a legenda da variável e sabe que ela tem esse modelo de distribuição de probabilidade, que é a distribuição binomial. Então, você pode usar aquela regrinha para calcular a probabilidade de cada cenário desse. Um cenário onde não tem nenhuma escova contaminada, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Tá bom? Mas não precisa calcular tudo. O item A está perguntando qual situação? No mínimo, uma escova contaminada. No mínimo, quer dizer exatamente uma? Uma, 2, 3, 4. Isso. Eu consegui uma oportunidade para você trabalhar numa escola e você vai pegar, no mínimo, uma turma. Vamos fazer só do 0 e diminuir para poder ver aquele tipo que você falou. Exatamente. Então, mas está claro que o que ele quer é o 1, 2, 3 e 4. Ele quer esse total. Ele quer esse total aqui. Você pode fazer essas 4 contas e somar? Pode. Pode. Ou você pode fazer o que você não quer e descontar de 1. O que você fizer, não errando as continhas, vai estar certo. O resultado final vai ser o mesmo. Tá? Então, como é que eu escrevo isso aqui? Ó? A probabilidade do número de escovas ser no mínimo 1 é ser maior ou igual a 1. Tá bom? Que equivale a fazer 1 menos a probabilidade de quem? De x é igual a 0. Só que você vai fazer 1 menos, você vai fazer uma conta então, a do 0. Ok? Então fazer, pelo menos no esboço, né, dessa tabelinha, te ajuda a decidir. Percebe? Se vale a pena calcular direto a resposta, somar, ou se vale a pena calcular, né, o que você não quer e descontar do total, do de 1. Tanto faz. Tá bom? Aí que fazer a conta. Vou botar aqui a regrinha genérica. O x é igual a k aqui, onde n é 4, tomados kk, probabilidade principal 0,65 elevado a k, 0,35 elevado a 4 menos k. É só trocar aqui o k por 0. Fazer as continhas. Sim. Tá bom? E o B? Aqui você faz então depois com calma. Qualquer dúvida também a gente pode voltar nessa questão, tá, gente? Fica ao critério de vocês. E o B ali, só para fechar. Qual é a chance de sair não mais do que uma? Não mais do que uma. Seria 0 e 1? Essas duas aqui? Sim. Exatamente. Todo mundo viu? Que no item B, o item B está pedindo só essas duas? Vou conseguir uma oportunidade de estágio para você, de novo, mesma historinha. E você vai pegar não mais do que uma turma. Então você sabe que duas você não pega.
nem 3, nem 4, nem 5. Mais do que uma você não pega. Ou seja, você pega ou uma ou nenhuma. Tá? Então, no item B, você vai calcular, então, a probabilidade de x ser igual a 0, a probabilidade de x ser igual a 1, e vai somar as duas. Não precisa descontar de 1, nada disso. Vai calcular essas duas mesmo, que são duas contas, e somar. Tá bom? Sim. Então é isso, gente. Espero ter ajudado aí um pouquinho. Ajudou muito, professor. Tá bom? Muito obrigada pela aula. Nada. Obrigado Muito vocês aí pela obrigado, muito bom. participação. Tá bom. Que bom que vocês gostaram. Tá joia? Vê a calculadora. Obrigado, hein? Ah, é a Nada. calculadora. Tá bom? Se vocês verem a calculadora, né? As dicas que eu souber nesse modelo que eu falei, a gente vai passando aos poucos, né? Que é bom também Uma saber. pergunta, né? professor. Esses exercícios complementares, eles valem nota? Não, o exercício programado não vale nota. Mas Não, não vale, excelente exercício para poder a prova. Esses exercícios programados é só para você, como se fosse uma autoavaliação, né? Sim, Se você fizer um exercício programado. na época que a gente está fazendo a DAISY, essas coisas, às vezes a gente não tem muito tempo para pegar, mas antes da AP, é muito bom a gente pegar e fazer para exercitar. Então, para tutoria, eu gosto de tomar assim mesmo, né? Como um norte, né? Na tutoria, a gente, né, pode fazer um exercício programado que está ali explicando a matéria, a gente faz um resumo e discute um pouquinho os assuntos e vai seguindo. Mas o aluno em particular, eu não vou participar de tutoria, não. Mas se você está estudando, se você pegar um EP, você consegue fazer uma questão até o final, né, sem olhar o gabarito? Se você chegar nesse ponto de pegar um exercício do EP e fazer uma questão todinha, agora sim, eu vou olhar o gabarito só para conferir a resposta mesmo. Então você está apto para fazer uma prova. Mesmo que fosse uma prova presencial. Normalmente eu faço as coisas sem olhar o gabarito. Mesmo que eu erre tudo e tenha que fazer tudo de novo. É um exercício legal, isso aí. Eu também recomendo fazer isso, muito bem. Porque você exercita, né? Já tem essa estrutura de tentar, ou pelo menos, ver uma estrutura completa. Errar conta, errar um termo, aí depois você vai lá e completa. É legal, é uma boa metodologia. Quem está acompanhando direitinho, por exemplo, o gabarito dessa semana só sai semana que vem, entendeu, professor? Exato. Então, é justamente para te dar uma chance de você fazer isso, né? De exercitar, buscar mas com a aula de hoje a gente consegue fazer todas elas, de boa. Eu tentei fazer, mas não consegui, por isso que eu pedi para o senhor explicar. Então, acho não, estou aqui para isso mesmo, gente, à vontade. O que a gente puder contribuir, pode contar com a gente, tá bom? Obrigado aí mais uma vez. Ótimo, professor. Nada, boa noite, Abraço. gente. Boa noite, até semana gente. que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.